gravada. Prontinho. Deixa eu apresentar aqui para vocês os slides. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, que são as medidas separatrizes, certo? Então, só relembrando, né, o que são as medidas separatrizes? São aquelas medidas de posição, né, então são as posições de algumas amostras que dividem o meu conjunto de dados em partes proporcionais. Então, a gente tem três tipos de separatrizes: os quartis, os decis e os percentis. Então, os quartis a gente viu na aula passada, os decis e os percentis a gente vai ver hoje. Eles são regidos basicamente pelo mesmo conceito. A única diferença é o número de partes que eles dividem a minha seção. Então, os quartis eles dividem em 4 partes, os decis eles dividem em 10 partes e os percentis em 100 partes, né? Então, aí, essa é a diferença entre eles, mas o sentido deles e a função é a mesma, né? Que é a de dividir em partes proporcionais, tá certo? Então, antes da gente começar e conversar um pouquinho sobre o que são os decis e os percentis, vamos fazer a correção da atividade que estava lá disponível para vocês na aula passada, né? Então, o que que era a atividade? Então, tinha um exercício lá que falava o seguinte: considere o seguinte conjunto de dados para a idade, né, em anos, das pessoas que frequentaram um show de rock. E aí eu tinha aqui uma tabelinha com algumas idades. Então, 30, 20 anos, 25 anos, 26 anos, 32 anos. Aí, o que que eu pedi para vocês fazerem? Determinar o IQR, que é o quê? A amplitude interquartil desta série de dados, né? Então, desses dados de anos aqui. Então, o que que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o meu Q3 e o meu Q1, que seria o meu quartil 3 e o meu quartil 1. Por quê? Porque o IQR é exatamente essa subtração, né? Então, a amplitude interquartil é a diferença entre esses dois quartis, o 3 e o 1. Então, aqui, ó, sabendo que a fórmula é essa, que a amplitude interquartil é menos o Q1, eu organizo os meus dados aqui em row, né? Então, eu preciso organizar meus dados em row. Então, aqui, ó, 20, que é o valor mais baixo, daí 21, 22, daí o 24, a quantidade aparece, o 25 também, pela quantidade de vezes que ele aparece, 26, até o mais velho, que é o 47. E aí, eu vou calcular o meu Q1, que seria o meu quartil 1. Para calcular o quartil, eu desse quartil. Então, eu vou calcular o P. Para calcular o P de qualquer medida separatriz, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, vai ser qual fórmula? Vai ser um determinado coeficiente vezes o número de amostras mais 1. Esse determinado coeficiente, ele vai de acordo com o que eu estou querendo calcular. Como eu quero calcular o quartil 1, eu vou usar o 0,25. Né? Por quê? Porque vai ser a divisão entre a primeira e a segunda parte de 4 partes do meu conjunto de amostras. Então, eu coloco 0,25, eu tenho 18 amostras, mais 1. Então, vai ficar 0,25 vezes 19, que vai dar 4,75. Como deu um número quebrado, eu não consigo vir aqui, ó, na minha tabelinha e pegar a posição 4,75. Né? Então, quem seria a posição 4? 1, 2, 3, 4. A posição 4 seria o 24. Mas a posição 4,75 eu não tenho. Eu tenho a posição 5, que também é 24. Mas a 4,75, que é a que está entre as duas, eu não tenho. Então, eu tenho que calcular. Como que eu calculo quando, então, eu tenho uma posição que é um número decimal, que não é um número inteiro? Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, quartil 1 é igual à amostra que está lá na parte inteira, né? Mais o fator, a parte fracionada da minha posição, mais a amostra que está lá na parte inteira da minha posição, mais 1, menos a amostra que está lá na minha parte inteira da posição. Então, como que fica isso? Fica assim. Se a minha posição, que é o meu pezinho, que tem a ver aqui com todos esses fatores aqui, ó, os 4 fatores têm a ver com a posição. Então, se a minha posição é um número quebrado, eu vou dividir ela em duas partes, a parte inteira. Então, eu considero aqui, ó, que a parte inteira é quem? É o 4.
E a parte fracionada da minha posição é o 0,75, porque é o que está depois da vírgula. E aí eu vou montar a minha forma. Então, quem que é a amostra que está na parte inteira da posição? Então, ou seja, quem que é a amostra que está aqui, ó, na posição 4? Então, eu venho aqui e conto, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a amostra que está na parte inteira dessa minha posição é o 24. Então, eu substituí aqui. Aí eu vou ver a minha parte fracionada. Quem que é a minha parte fracionada dessa minha posição? É o 0,75. Então, eu só substituo aqui a parte fracionada da posição por 0,75. Aí eu vou pegar a minha amostra que está lá na parte, a minha amostra que está posicionada na parte inteira, na parte da posição inteira mais um. Então, quem que é a minha posição inteira mais um? É a minha posição 5. 4 mais um, 5. Então, quem que é a minha posição 5? Vai ser uma depois da minha posição 4, que eu já peguei. Então, daí a minha posição 5 é a 24. Então, eu vou substituir essa x, essa amostra da parte inteira aqui, ó, por 24. Por fim, eu só repito o número que eu fiz aqui primeiro, que é justamente a minha amostra que está na posição da parte inteira, que é o próprio 24. Aí é só resolver essa continha. Então, vai ficar 24 menos 24, 0. 0,75 vezes 0 é 0. 24 mais 0 é o próprio 24. Então, a minha separatriz 1, meu quartil 1, é o 24. Aí eu vou calcular o meu quartil 3. Para calcular o quartil 3, primeiro então eu tenho que calcular a posição. A única diferença agora é que eu tenho esse coeficiente como sendo 0,75, porque é o quartil 3, e multiplicado por 18 mais 1. E o resultado disso vai dar 14,25. Tá? Então, é o mesmo processo. Então, calculo a posição e depois calculo, a partir da posição, o valor do quartil. Como deu de novo um número inteiro, não inteiro, eu vou ter que calcular por essa forma, né? A formulazinha maior lá. Então, daí, primeira coisa, eu vou dividir, né? Quem que é a minha parte inteira nesse número? É o 14. Quem que é a minha parte fracionada? É o U que está depois da vírgula, então é o 0,25. Então, daí eu vou avaliar. Quem que é a amostra que está na posição 14? É o, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Então, é o 30 que está na minha posição 14. Então, eu venho aqui e coloco o valor da amostra. Aí, quem que é a minha parte fracionada? É o 0,25. Eu substituo aqui pela parte fracionada. Aí, quem que é o número que tem inteiro mais um? Então, qual que é a posição inteiro mais um? Se a inteira é 14, inteiro mais um é 15, que é logo depois da minha amostra, onde está o meu fator, menos o 30, que é o número que está na posição da parte inteira. Então, menos 30. Aí eu faço a conta. 32, 2 vezes 0,25, que é a parte fracionada, é 0,5. 30,5. Então, ou seja, meu Q3, meu quartil 3 é 30,5 anos. De 30,5 anos estão os 25% mais velhos. Abaixo dos 30,5 anos estão os 75% mais novos, né? Aí, para calcular a amplitude interquartil, é só eu fazer o que
Pessoal, voltei. Só que eu não tinha percebido que tinha caído. Faz tempo, professor, que caiu. Putz, onde que eu parei? Vocês lembram mais ou menos onde que parou? Tava no Q3. Ah, tá. Então deixa Tava eu no voltar. Q3. Tá. Deixa eu voltar. Tá aparecendo na minha janela? Não, né? Não, só tá. Não, ainda Então, não. aí agora eu acho que vai. Foi? Ainda não. Agora sim. Tá. Então tá aqui no Q3, Isso. certo? Então vamos lá. Nossa, eu tava falando sozinho. Mas então, beleza, ó. Q3, então, para a gente calcular a posição do Q3, como que a gente vai fazer? A gente calcula aqui por esse coeficiente 0,75, né? Então, 0,75 é o coeficiente do Q3. Aí eu multiplico por 18 mais 1, que é o número de amostras, eu vou chegar aqui no 14,25. Então, a minha posição também é um número não inteiro, tá? O que que acontece? Quando eu tenho um número não inteiro, eu preciso calcular a minha amostra por esse fator aqui, que é por essa fórmula aqui. Deixa eu apagar aqui que eu já tinha feito as anotações. Aí. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui como parte inteira desse meu número o 14, opa, o 14, né? Aí, como parte fracionada, eu vou ter o 0,25. Tá. Então, com esses dois números, eu vou conseguir montar minha fórmula. Então, quem que é a posição que está no meu. Quem que é a minha amostra que está na posição 14? Daí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, é o 30. Então, eu copio aqui. Aí eu venho e copio meu fator, minha fração, que é o 0,25, né? Minha parte fracionada. Tá. Aí eu venho e coloco aqui, nessa posição, o meu número que está na posição 14 mais um, ou seja, é o número que está logo depois do 14, que é o 32, menos a minha parte na posição, que é o número que eu copiei, que eu coloquei lá no início da minha fórmula, que é o 30. Aí 32 menos 30 é o 2. 2 vezes 0,25 é o 0,5. 30,5 é o 30,5. Tá? Com isso, pessoal, eu consigo calcular já a minha amplitude, porque eu calculei o valor do Q3, calculei o valor do Q1. Q3 é 30,5 e Q1 é o 24. Então, a minha amplitude interquartil é o 6,5, tá? De 6,5 anos, né? Então, aqui, ó, se eu pegar todos os meus números, aqui eu tenho o meu Q1, aqui eu tenho o meu Q3. Então, aqui estão. Então, essa amplitude aqui, ó, dos meus dados, é a amplitude de 50% dos meus dados centrais, certo? Então, ele serve. Professor, travou de novo.
Opa, voltei. Pronto. Agora eu coloquei aqui no meu Wi-Fi do celular. Eu acho que vai funcionar melhor. Acho que está com algum problema de conexão aqui em casa. Mas vamos lá. O Radi está falando que não está conseguindo acessar. Ele não está conseguindo acessar? Será que é algum problema de conexão dele? Tenta Ele, fala pra ele sair e tentar entrar de novo. ele disse que está até puxando no teu WhatsApp e também não vai. Ah, tá. Às vezes é algum problema de conexão. Deixa eu... Aqui, chegou a mensagem dele. Pronto, pedi para ele tentar entrar de novo. Certo. Então vamos lá. A gente calculou o Q3 e o Q1, né? E aí o que que acontece? A gente faz a amplitude interquartil. Então a amplitude interquartil deu 6 anos e meio, tá? Aí o que que vai acontecer? Eu vou ter, com essa amplitude interquartil, eu interpreto que 50% dos meus valores estão entre os dois quartis. Então, aqui, ó, aqui entre esses dois quartis eu tenho 50% dos meus valores. Então, eles têm 50% dos meus valores, têm uma amplitude média de 6 anos e meio. Então, esses são os valores centrais, e a amplitude deles é de 6 anos e meio. Então, com isso, eu consigo saber os números que estão muito abaixo disso ou muito acima também, que são os famosos números outliers, que são os números muito discrepantes da minha série de dados. Então, esses números, eles não são interessantes para mim, dependendo da situação, e eu posso retirar eles, mas eu preciso ter uma justificativa para tirar eles dali. E aí, um dos métodos que a gente pode usar é esse, da amplitude interquartil. Então, se ele estiver fora dessa amostra que é definida aqui pela amplitude interquartil, eu posso excluir meus dados, né, que estão muito fora da minha série. Aí, agora ele vai conseguir. Aí, agora deu certo, Gabriel. Então, vamos lá. Ó, qualquer coisa se cair, me manda mensagem de novo no WhatsApp. Então, beleza. Aí, como que eu vou calcular, então, esse intervalo? Vai ser o meu Q1, que é quem? Meu intervalo, meu quartil 1, menos 1,5 vezes a minha amplitude interquartil. Então, números que estão abaixo do meu Q1, no valor de 1,5 vezes a minha amplitude interquartil, ainda é aceitável, mas menos que isso, não. E da mesma forma, acima do que 1,5 do meu quartil 3 mais 1,5 da minha amplitude interquartil, também não é aceitável. Né? E como que eu vou saber, então? O quartil 1 deu 24, menos 1,5 vezes a minha amplitude interquartil, que é 6,5, vai dar 14,25. Ou seja, números abaixo de 14,25 não são aceitáveis. 30,5 mais 1,5 vezes 6,5 vai dar 40,25. Ou seja, mais do que 40,25 também não é aceitável. Né? E aí, na nossa amostra, tinha números menores que 14,25 ou maiores do que 40,25? Sim, a gente tem aqui, ó, o número 47, que ele está fora desse intervalo. Né? Então, se a minha amostra ela tem que estar entre 14,25 e 40,25, então, como 47 é maior do que 40,25, ele é um número outlier, certo? Porque ele está fora do intervalo. Ficou alguma dúvida? Não, agora não. Não? Então tá bom. Então daí agora a gente vai dar continuidade na disciplina. A gente já está um pouco tarde, 9h30, mas é rápido o que eu tenho para falar para vocês. Para que vocês tenham tempo para fazer a atividade ainda hoje, né? Porque muitos de vocês trabalham amanhã durante o dia, aí já inviabiliza um pouco. Né? Então vamos tentar ser um pouquinho rápido. A ideia é a mesma, né? Porque tanto decil quanto percentil, eu vou dividir em partes e vou usar uma fórmula com um determinado coeficiente. Professor, Oi. as atividades podem ser feitas no Word e Excel? Ó, elas podem ser feitas no Word e no Excel. Só que se for feita no Word ou Excel, tem que me mostrar mais ou menos o que você pensou. Para eu entender Beleza. se você está entendendo, tá? Só fazer um textinho, qualquer coisa, fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Ou se quiser mostrar a fórmula que você usou na célula, de forma de texto, também dá, fica legal.
Aí, pessoal, então, os decis, a gente vai dividir o nosso conjunto em 10 partes iguais, né? Então, ao invés de quartil ter dividido em 4 partes, a gente vai dividir em 10 partes. Ou seja, o meu primeiro decil, que agora eu vou chamar de D1, vai estar na posição 0,1 vezes o número de amostras mais 1. Então, a fórmula não mudou, a fórmula é a mesma, só que muda o coeficiente que eu vou usar aqui, ó. Né? Então, como é decil, eu vou dividir em 10 partes, eu vou começar em 0,1, depois eu vou para o 0,2, vou para o 0,3, até chegar no 0,9, que vai ser o meu nono e último decil. Ah, mas eu não tenho decil 10? Não, por quê? Porque eu tenho que dividir em 10 partes. Então, se o quartil eu divido em 4 e eu tenho 3 quartis, o decil é a mesma coisa. Se eu vou dividir em 10 partes, eu tenho 9 decis. Né? Sempre um a menos, porque são só as separatrizes, né? Então, aí, com isso, pessoal, a gente calcula qualquer decil, tá? E aí, se a minha posição der um número inteiro, então vamos supor que a minha posição deu 2, é só eu ir lá e pegar a posição 2 do meu conjunto de amostra. Ah, mas deu 2,3. Então, eu vou ter que usar aquela fórmula que vai me dar uma posição proporcional, né? Que eu vou considerar a parte inteira e a parte fracionada, certo? Então, aqui, ó, no meu primeiro decil, eu tenho o valor que tem 10% dos dados à esquerda e 90% dos dados à direita. O segundo decil, eu tenho 20% dos dados à esquerda e 80% dos dados à direita. Ó, o oitavo decil, eu tenho 80% dos dados à esquerda e 20% dos dados à direita. Né? Então, quem que é o meu oitavo decil aqui na minha posição? Se aqui eu tenho o meu valor menor, aqui eu tenho o meu maior valor, então o meu D8, que seria o meu decil 8, está aqui. O que significa isso? O que significam esses 80 dados à esquerda? São os 80 dados com os menores números, né? E o que são aqui os 20% à direita? São os 20% dos dados com os maiores números, tá? Então, dependendo da situação que eu estiver avaliando, eu quero os maiores números. Dependendo da situação que eu estou avaliando, eu quero os menores números, né? Ah, mas se eu quero saber qual é o número mínimo dos 20% maiores, eu não vou ter que calcular o D20, o D2, porque eu quero saber os 20% maiores? É o contrário. Como eu quero saber os 20% maiores, onde que eu vou achar os 20% maiores? Calculando o meu D8. Ah, mas o D8 não vai achar os 80% menores? Não, não, ele vai achar os 80% menores e também os 20% maiores, certo? Então, a gente trabalha dessa forma. Ah, mas se eu quiser achar os 20% menores, aí eu vou calcular o D20, o D2, né? Então, ó, eu vou ter que calcular o D2 porque eu quero os 20% menores. Então, ele separa os 20% menores dos 80 maiores. E assim por diante, tá? O percentil, ele tem o mesmo sentido, só que agora eu vou dividir em 100 partes iguais. O percentil é a divisão em 100 partes iguais. E é daqui que vem a ideia da porcentagem. Só que lá na porcentagem eu posso dividir em infinitas partes, porque eu posso calcular por exemplo, uma porcentagem quebrada, tá? Eu posso calcular uma porcentagem quebrada. Então, eu posso calcular, por exemplo, o 30,3%, né? Com o percentil, eu posso calcular o 30%, né? Agora, é porque eu divido em 100 partes iguais, certo? E aí, como que eu vou fazer, então, esse cálculo? Aí eu vou ter 99 percentis. Por quê? Porque eu não quero calcular, eu não estou dividindo em 100 partes, então eu vou ter 99 percentis. Então, quem que vai ser meu primeiro percentil? Vai ser a mesma fórmula, ó, do N mais 1. Só que o meu coeficiente agora é o 0,01. Se eu quiser o quinto percentil, é o 0,05. Se eu quiser o 20º percentil, é o 0,2. Se eu quiser o 25º percentil, vai ser quem? 0,25. Ele não está escrito aqui na tabela, mas é porque ele está mostrando só os principais. Ó, se eu quiser o 99º percentil, vai ser 0,99. E aí, se a gente reparar aqui, ó, o 10º percentil, por exemplo,
ele é igual ao primeiro decil. Por quê? Porque ele usa o mesmo coeficiente aqui. Então, se eu estou falando de primeiro decil ou décimo percentil, é a mesma coisa, certo? Se eu falar em 25º percentil ou primeiro quartil, é a mesma coisa, é o mesmo número, tá? Aí, o que eu quero que vocês reparem é o seguinte, o segundo quartil é igual ao quinto decil. Então, ó, quem que é o segundo quartil? Quem que é o quartil 2? É a separatriz que está lá na posição que o coeficiente é quem? 0,25. Isso é o quartil 2. Quem que é o decil 5? O decil 5, ele também está lá no cálculo da posição que o coeficiente... Desculpa, aqui não é 0,25, aqui é 0,5. 0,50, né? Quartil 2. O decil 5, ele está também na posição 0,50. E o 50º percentil, que é o P50, então, ó, o P50, ele também está na posição 0,50. Ou seja, esses três valores aqui, eles são os mesmos, eles são iguais. E calha que eles são também iguais à mediana do conjunto de dados, né? Porque a mediana não divide em 2 o meu conjunto de dados. Então, aqui eu tenho meu conjunto de dados. O meu número de mediana, ele divide os meus valores em 50% menores e 50% maiores. Então, ele é uma medida separatriz também, a mediana. Então, esses 4 números, eles são correlatos, eles são idênticos, certo? Então, isso é uma coisa interessante da gente reparar, certo? Agora, para dar uma treinadinha, eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, nesse exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então, aqui, ó, no segundo período de engenharia, contabilizou-se a idade de alunos, de 14 alunos, né? Então, eu tenho aqui a idade dos 14 alunos, certo? Não está organizado em rol, então eu vou ter que organizar em rol. E o que ele pede para fazer? Ele pede para calcular aqui o quarto decil. Então, quem que eu vou calcular? O D4. E também é para calcular a idade mínima, ó, a idade mínima dos 33% mais velhos da turma. Ou seja, se eu quero os mais velhos, eu quero os maiores números. Então, o que eu vou ter que calcular? Então, já a gente vai pensar nisso. Vai pensando aí. Para calcular o quarto decil, tá simples, porque ele já me deu objetivamente que ele quer o quarto decil. Então, eu vou ter que calcular a posição desse quarto decil. O coeficiente para calcular a posição do quarto decil é o 0,4. Se tiver alguma dúvida, pode consultar o quadro lá do slide. Aí o número de amostras é 14 e o mais 1 da fórmula. 14 mais 1 é 15, 15 vezes 0,4 é 6. Então, a posição do quarto decil é o 6. Então, o que eu faço? Preciso calcular aquela fórmula enorme? Não, porque 6 é um número inteiro. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o meu decil 4 é o 22, certo? Então, aí eu já consigo calcular a posição aqui, ó, rapidamente. A posição não, o valor do decil rapidamente. É o 22. Até aqui tudo bem? Prof, de onde você tirou esse 14 mesmo? 14 é o número de amostras. Eu tenho 14 números. Isso. Beleza. Beleza? Aí, pessoal, então, lá na B, o que é para calcular mesmo? A idade, que é a mínima dos 33% mais velhos. Então, se eu pegar e colocar aqui, ó... Opa. Se eu pegar aqui e colocar o meu conjunto de dados numa régua, imagine que isso aqui é uma régua. Aqui eu tenho a menor idade, aqui eu tenho a minha maior idade. Eu quero a menor idade dos 33% mais velhos. Então, quem são os mais velhos? Os mais velhos são os que estão com números maiores, né? Então, quem são os que estão em números maiores? Eles estão localizados aqui, ó, nessa parte da régua, né? E aqui eu quero que estejam quem? Os 33% mais velhos.
Ou seja, se eu quero calcular o número que divide os 33% mais velhos do restante, eu quero essa separatriz. Qual vai ser a separatriz que vai me dar, então, os 33% mais velhos? Alguém consegue responder? É que já está aqui embaixo, né? Mas vai ser quem? Vai ter que ser um percentil, porque eu estou em 33, então eu estou dividindo em 100 partes, só que eu vou ter que calcular a partir da posição 67, né? Por quê? Porque, ó, se eu tenho 33% mais velhos aqui, aqui eu tenho 67% mais novos, certo? Então, se eu quero calcular essa separatriz que divide os 67% mais novos dos 33% mais velhos, é só eu calcular, então, o meu percentil aqui na posição 67, tá? Porque daí, nisso, eu vou descobrir o número que separa os 67% mais novos dos 33% mais velhos. Ou seja, o número que der aqui significa que tantos por cento vai ser menor, 67% vai ter menos idade do que isso, e 33% vai ter mais idade do que isso. Então, essa é a idade mínima dos 33% mais velhos. Mas vamos fazer a conta que eu acho que fica mais claro. Então, ó, primeiro eu já descobri, eu vou ter que pegar a posição que está o meu percentil 67, né? Porque eu quero essa separatriz aqui. Então, eu vou pegar 0,67, que é o coeficiente para o percentil 67, vezes n mais 1. O n mais 1 é o 14. Então, 15 vezes 0,67. Então, ele está na posição 10,05. Aí, não tem como eu contar, pegar a posição 10, porque eu tenho um número quebrado. Então, daí eu vou ter que separar. A parte inteira, então, do meu número de posição é 10. A parte fracionada é 0,05. Então, aí eu jogo aqui na minha fórmula. Então, vamos lá. Daí eu vou ter que calcular o percentil aqui por essa fórmula, né? Que é a mesma fórmula que a gente usou para o Q, só que agora a gente chama de percentil porque é o valor do percentil. Então, quem que está na minha posição 10? Minha posição inteira 10. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é o 23. Então, eu copio aqui. Aí, mais a parte fracionada da minha posição, que é o que eu calculei aqui, é o 0,05, que é o número que está depois da vírgula, vezes o 24. Por que o 24? Porque é o número que está depois da posição 10, que então seria a posição 11, né? Então, é o 24, menos o 23, que é o número que eu já coloquei lá no início. Então, menos o 23, que é o número que está na posição 10. Aí eu faço essa conta. 24 menos 23 é 1, vezes 0,05 vai dar 0,05, mais o 23 dá 23,05. Ou seja, 33% da turma tem mais do que 23,05 anos. Ou seja, 23,05 anos é a idade mínima dos 33% mais velhos da turma. Certo? Agora eu preciso que vocês me falem se ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Parece que não, professor. Parece que não, né? Parece que não. Então, agora vocês vão ter a atividade para fazer. Talvez surja alguma dúvida, Uhum. tá? E aí, se vocês quiserem me perguntar pelo WhatsApp, eu estou disponível. E aí resolvam, então, o exercício e no começo da próxima aula a gente corrige. E daí a gente tira todas as dúvidas que vão surgir. Minha dica é a seguinte, anotem a dúvida, porque daí a gente pode discutir elas no começo da próxima aula. As dúvidas talvez fiquem nas interpretações, mas aí vai precisar de tempo para compreender. Então, principalmente essa última, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, eu sempre vou pegar o meu número, a minha separatriz, ela está separando duas partes do meu conjunto, né? E aí eu vou observar ali, eu posso montar aquela reguinha, né? E observar, o que eu quero? Eu quero os maiores números ou os menores números?
né? E aí, com base nessa interpretação, a gente vai decidir qual é a separatriz que eu vou calcular, tá bom? E aí, o que acontece? Eu falei para vocês, né, que vai ficar os números maiores para um lado e os menores para o outro. Isso se eu colocar o meu rol em ordem crescente. Se eu colocar ele em ordem decrescente, vira tudo, né? Então, o ideal é a gente sempre manter em ordem crescente o rol. Pode perguntar. Tá certo? Ó, eu vou parar a gravação